Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesta lição de catecismo nós falaremos sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. O terceiro mandamento da lei de Deus vem completar a primeira tábua da lei. Nós sabemos que Deus entregou a Moisés duas tábuas. A primeira tábua da lei, os 3 primeiros mandamentos, se referem à nossa relação com Deus. A segunda tábua, a nossa relação com o próximo. O terceiro mandamento, portanto, ele vem completar aquilo que nós temos de fazer e evitar na nossa relação com Deus. A parte positiva desse mandamento é que nós devemos reservar um tempo para o culto divino. Devemos, em dias assinalados, determinados, honrar a Deus. E isso especialmente com a Santa Missa. Por isso que esse mandamento está diretamente relacionado com o preceito dominical, de assistir à missa inteira aos domingos. E é por isso que nós devemos evitar, a parte negativa desse mandamento, qualquer coisa que afete qualquer trabalho, qualquer atividade que acabe profanando, ou seja, colocando outras coisas na frente ou no lugar dessa nossa obrigação para com Deus. Então, como eu falei, esse terceiro mandamento, ele vai pedir de nós obras de santificação, obras de piedade, boas obras para com Deus, fazer coisas por Deus, tirar um tempo para Deus. Essa é a essência, isso resume o que é o terceiro mandamento. E é importante notar que o terceiro mandamento da lei de Deus, ele é em parte algo natural, algo razoável, acessível a esta luz que Deus pôs na nossa mente, o entendimento das coisas. É natural, é razoável, porque, claro, devemos trabalhar para nos sustentar, para obter o que é necessário para nos alimentar, para ter o que vestir, sim, o que é necessário para esta vida aqui na Terra, para a vida do corpo, mas também é razoável que algum tempo seja dado a Deus que nos permite tanto fazer esse trabalho, quanto ter coisas, né, que nós podemos extrair da natureza para o nosso benefício. Então, quem que nos deu todas essas dádivas, tanto os dons que nós temos e aquele que nós obtemos na natureza, quem? É Deus. Então, a Ele devemos dar a devida honra. Assim como nós agradecemos a um pequeno benfeitor, uma pessoa que nos faz alguma coisa de bem, é natural dizer obrigado, seria algo que é claramente dissonante, errado, não fazer. Assim também o nosso máximo benfeitor deveria se dar um tempo para dizer obrigado. E um grande obrigado, porque afinal, até mesmo o nosso corpo, né, os nossos dons, tudo isso vem dele. Então, São Francisco de Assis mesmo dizia, né, para incutir essa ideia do preceito, como é importante cumprir, tirar esse tempo para Deus, ele vai dizer que se alguma pessoa lhe restituísse a vista, alguma pessoa lhe devolvesse um braço, né, que aconteceu de ter sido cortado, alguma coisa assim, se acontecesse algo assim, você não ficaria agradecido, muitíssimo agradecido a essa pessoa? Pois bem, então, a vista que você hoje tem, o braço que você hoje tem, é devido a Deus. Então devemos lhe dar graças, tá bem? E isso nós vamos fazer cumprindo esse mandamento, assistindo a Santa Missa e rezando, né? Tempo para a oração também, esse dia, né? Esse tempo que Deus reserva é para essas coisas. Agora, vamos prosseguir também, lembrando que não é só lei natural, mas também lei divina, porque Deus promulgou solenemente, né? Quis colocar entre os 10 mandamentos esse preceito.
E os hebreus eram obrigados a observar o sábado. Isso é importante, ele deixou aos hebreus o sábado para ser observado. Foi algo promulgado solenemente, uma prescrição divina. E vindo para cá, para a nova lei, para o Novo Testamento, nosso Senhor deixou a cargo da igreja o determinar os dias santificados. E por isso também esse mandamento é lei eclesiástica, porque esses dias consagrados ao Senhor são assinalados pela Santa Madre Igreja. Ela nos manda observar agora o domingo e certos dias de festa, como por exemplo Natal, Corpus Christi e outros. É a igreja. Então também é lei eclesiástica. Então o terceiro mandamento ele tem algo de lei natural, ele tem algo de lei divina, que é revelada por Deus, e tem algo de lei eclesiástica. Muito bem. E agora é importante dizer uma palavra, ou talvez duas, sobre a importância de entender que na nova lei o que se deve guardar não é mais o sábado, que é imperfeito, que é figura, que é na verdade até um pouco de mistério, o sábado, mas agora deve-se guardar o domingo. Tá? Isso é importantíssimo explicar, porque hoje em dia há estas seitas, né? Como ontem havia também, mas há bastante estas seitas que querem condenar, né, a observância do domingo, que é algo irreverente, absurdo, e nós vamos explicar o porquê. Primeira razão é que Deus deu o sábado aos hebreus em honra ao dia em que Deus descansou. Deus então ali parou de operar. E continua assim Deus na sua providência. É verdade, continua Deus na sua providência, mas não cria mais, certo? Não cria mais a partir de então. No entanto, esse dia de sábado é mais, se nós entendermos agora na nova aliança, que Cristo trouxe de novo, nós vamos ver que ele é mais uma pausa. Porque lá no começo do mundo, quando houve o pecado dos nossos primeiros pais, Deus disse que iria mandar o Messias. E esse Messias era o próprio Deus, Filho de Deus feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, haveria mais um dia em que Deus iria obrar. E a obra que ele iria fazer agora é a obra da redenção, onde por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que desceria do céu para nos socorrer, para nos salvar, nós seríamos novas criaturas por meio de Cristo. Esta seria uma nova criação. Seria um novo dia, por assim dizer. Deus iria vir e sofrer, trabalhar, para nos salvar. Então há mais um dia, um oitavo dia, como alguns padres da igreja falam, para mencionar justamente esse mistério da redenção. Seria mais um dia em que Deus iria do seu descanso descer e vir para a nossa salvação. Esse é o tempo da graça, onde Deus iria, ressuscitando no domingo, nos comunicar a graça, vencendo a morte, nos comunicar aquilo que nos faz filhos de Deus. Algo mais? Isto é algo mais? Isto é algo mais que se fez em nós, porque antes não se era filho de Deus. E agora ele vai nos fazer filhos, nos elevar à dignidade de filhos adotivos e, inclusive, herdeiros do céu. Então isso é algo muito maior. E é um acréscimo na obra de Deus em favor dos homens. E, portanto, ficar lá no sábado é uma ofensa, é um esquecimento do que Deus fez no domingo, que é a ressurreição. Por isso que é ofensivo, é pecaminoso, é ímpio esse pensamento de que devemos guardar o sábado no lugar do domingo. De jeito nenhum. De jeito, os cristãos sempre observaram o domingo. Sempre se reuniam no domingo
né? E as pessoas que observavam o sábado, isso a gente sabe pela história da igreja lá nos primeiros séculos ainda, né? Onde essas seitas aí dizem que as pessoas estavam certas e que só depois, né, caíram nos erros. Então, né, mesmo nessa época que eles elogiam, né, no começo da igreja, as primeiras comunidades cristãs, as pessoas que colocavam o sábado no lugar do domingo eram chamados de judaizantes, ou seja, queriam transformar a nossa igreja numa sinagoga, que não deve mais ser, porque nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu a igreja no lugar da sinagoga. Então, eram chamados de judaizantes, que queriam transformar a igreja de Cristo numa sinagoga judaica, que não convém fazer. E tem mais uma razão também, porque o domingo ele honra o grande mistério cristão da Santíssima Trindade. Isso é tão importante de recordar. Por quê? Porque o mistério da Santíssima Trindade revela que Deus é Pai, Criador. E quando que Deus Pai, né, que se destaca especialmente pela criação, começou a sua obra grandiosa, foi no domingo, o primeiro dia da semana, foi no domingo. Então honramos o Pai, né, porque no domingo, primeiro dia, ele começou a sua obra grandiosa da criação. Honramos também o Filho, porque no domingo operou aquilo pelo que melhor o conhecemos como nosso Salvador, né? O Filho é o Salvador, o Redentor, e foi no domingo que ele ressurgiu dos mortos. Então honramos ao Filho e honramos também ao Espírito Santo que desceu sobre a igreja no domingo, em Pentecostes, como nós sabemos. Desceu sobre os apóstolos naquele dia de domingo. E também honramos a nossa santa religião católica, a Igreja de Cristo, também nesse dia de domingo, porque a igreja começou a chamar a si os homens precisamente nesse domingo de Pentecostes. Então o domingo é tão importante para o cristão, é tão agradável a Deus, porque honramos a Deus que no domingo fez obras grandiosas, obras que conseguem deixar bastante claro o papel das pessoas divinas na salvação, na santificação, na criação do homem. Então é importante guardar não o sábado, mas o domingo. E aquele que diga que é necessário para a salvação guardar o sábado em vez do domingo, este peca mortalmente e é um judaizante, não é um cristão. Pelo contrário, é um anticristão. Ele quer fazer da igreja uma coisa que ela não é, ele quer voltar no tempo, ele quer esquecer-se da redenção de Cristo. Isto é muito mal. E nós devemos evitar isso e ajudar as pessoas que, infelizmente, caem nesse erro com uma correção fraterna. Vamos continuar agora falando sobre o que nós devemos fazer no domingo. Tá bem? Então, agora nós já sabemos, digo mais, no domingo e nos demais dias que a igreja assinala como dias de festa, dias de preceito. Então, é importante salientar que o ato principal, essencial do domingo é e sempre será o sacrifício. Assim como no Velho Testamento, o que se fazia no sábado, sobretudo, era o sacrifício no templo de Jerusalém, então, da mesma forma, no Novo Testamento é o sacrifício que se faz na igreja. Qual é esse sacrifício? É o santo sacrifício da missa. Está bem? Então, aí há uma continuidade, não é? Então, há o santo sacrifício da missa que nós fazemos. E é preciso assistir, o fiel tem que assistir o sacrifício da missa. E para cumprir este preceito de assistir a missa inteira nos domingos e festas, é necessário de 3 coisas, tá? Atenção, 3 coisas. É necessário ter atenção, intenção, né? Talvez a melhor ordem seria esta, tá bem? Intenção, atenção e integridade. Entendeu? Então, intenção, atenção e integridade. O que isso significa?
intenção. É preciso querer ir à missa, ter vontade de ir à missa para cumprir o preceito, para o culto de Deus, para honrar a Deus. Por Deus. É preciso ir à missa por Deus. Quem vai à missa por curiosidade, quem vai à missa para assistir uma bela cerimônia que vai acontecer lá, quem vai à missa para ver um amigo, para ver alguém, não cumpre o preceito dominical. Me desculpe, mas não cumpre. A realidade é esta. Não tem intenção de cumprir o preceito. Então, aí já viciou, certo? E não cumpriu. Segundo, é preciso ter atenção. E aqui, quando se fala atenção, deve distinguir, para não ter mal entendido, né? Distrações que são voluntárias e distrações involuntárias. Tá? Distração voluntária, claramente, é você conversar durante a missa. Distração voluntária é você ver quem está entrando e quem está saindo, né, da igreja. Né? E se é distração voluntária, você fica pensando em outras coisas. Claramente pensando, indo ali, mas por uma grande parte da missa, pensar em outras coisas. Problemas e coisas. E não se preocupar em expulsar esse pensamento alheio, né, estranho, ao que está se passando ali no altar. Então, se você fica uma grande parte da missa com essas ideias, com esses comportamentos, não se cumpre o preceito também. Tá bem? E é preciso lutar contra isso. Então, para que a distração seja tida como involuntária, você precisa pelo menos ter um esforço, né, de combater isso quando se dá conta de que está distraído. Vai ter que ser algo contra a vontade, não pode ser algo deliberado. Tá bem? Então, ajuda muito você fixar-se, né, no que está se passando no altar, em procurar unir-se ao celebrante com sentimentos de fé, de esperança, de caridade. É preciso procurar, se tiver algum livro, né, algum livro devoto, ou então missal, acompanhar também as orações, para não se distrair. Ou então, se não tem, reza o rosário, os mistérios dolorosos do rosário, que tem tudo a ver com o sacrifício que está se passando ali. Então, é uma forma de não distrair-se e cumprir o preceito. Por fim, é preciso de integridade, ou seja, pelo menos, né, você deve estar nas partes essenciais da missa, que é o ofertório, a consagração e a comunhão. Mas é evidente, você vai assistir a missa inteira aos domingos. O preceito é este. O mínimo do mínimo do mínimo, mas você vai fazer você vai fazer o que puder para assistir a missa inteira, integridade. E se for por uma verdadeira negligência, de não querer atender ao culto divino, assistir inteiro, também não se cumpre o preceito. Tá bem? Então, muito importante essa observação. E a gente deve olhar o exemplo, certo, de tantas pessoas que vivem em lugares onde a igreja é tão distante e que andam quilômetros e quilômetros para chegar, para poder assistir a missa, ouvir o catecismo, para conversar com o padre, como esses lugares de missão. Né? Conta-se, né, que um missionário, numa revista, num periódico, sobre missões católicas, ele fala justamente que os seus paroquianos eles percorriam 25 quilômetros de ida e mais outros tantos de volta, né, para poder assistir à missa. Eles saíam já de casa no meio-dia do dia anterior, à missa no sábado, né, chegavam lá pelo fim da tarde, comiam alguma coisa, um pão banhado em água, né, deitavam em esteiras, o seu travesseiro era pedra, para descansar, para estar prontos no domingo para assistir à missa. Ouvir a instrução, o sermão, isso é importante também para santificar. Não é só a missa, também tem o catecismo, assistir o catecismo.
com atenção. Ouvir o sermão com atenção. Também faz parte. Também porque nós devemos nos instruir. Dedicar o tempo de instrução religiosa no domingo. Né? Então eles iam lá, escutavam de boa vontade, conversavam um pouco com o padre e, já aproximando-se o meio-dia de domingo, retornavam para suas casas. Mais 25 quilômetros. A pé. Né? A pé. É bom destacar isso. Pessoas pobres, sem capela, sem padre, sem catequista, que sabiam da necessidade que tinham de honrar a Deus e de cumprir esse preceito. Quando o missionário perguntava então, mas como é, vocês não estão cansados? Diziam, o que é isto, né, diante da nossa responsabilidade de honrar a Deus no domingo, de cumprir esse preceito, esse mandamento. Nós fazemos isso de boa vontade, Padre. Nós não temos os meios que a gente precisa para cumprir, então a gente vem até aqui. A gente faz esse esforço. Isso torna a jornada leve, isso torna fácil e branda a fadiga. Diminui esse pensamento de querer agradar a Deus, de querer fazer boas obras, especialmente a obra do culto de Deus. Isto é importante, isto é essencial para cumprir esse terceiro mandamento. Então, como nós dissemos, é importante ouvir o sermão, né? Procurar o bem da alma, né? Ouvir o sermão, ter instrução religiosa, fazer boas obras em geral, né? Leitura espiritual, coisas assim, tudo nesse dia de domingo, né? Ou então nos dias de festa do ano. É importante fazer isso. Né? E também procurar o bem do corpo, ou seja, descanso. Tirar um tempo para descansar. É importante descansar também nesses dias consagrados ao Senhor. E descansar bem longe do vício. Bem longe das perversões, desses entretenimentos malsãos do mundo moderno. Tomar cuidado, porque nesses dias, muitas vezes que são os dias que devem ser reservados para Deus, as pessoas reservam para os maiores pecados e os mais numerosos pecados que cometem na vida. Ou seja, é o contrário. Elas acabam ofendendo a Deus nesses dias mais e prejudicando as suas almas mais nesses dias que são reservados para que Deus seja glorificado e para que nós procuremos o bem da nossa alma. Não colocar a perder a nossa alma, mas, pelo contrário, santificar a nossa alma, aperfeiçoar, crescer na fé, no conhecimento da religião, crescer na caridade pela uma oração fervente. Isso tudo é no domingo. Tem que se reservar esse tempo, os dias santos para isso. Está bem? Isso é uma palavra sobre o que nós devemos fazer no domingo. Agora, uma palavra rápida sobre o que nós devemos evitar no domingo e dias de festa. O que nós devemos evitar? Então, devemos evitar tudo que é um obstáculo e um impedimento para o cumprimento desse preceito. Qual que é o principal obstáculo? É o trabalho de todos os dias. Isso qualquer pessoa de bom senso sabe. O trabalho de todos os dias você não pode, realmente não tem condições, né, de dedicar a Deus tudo aquilo que Ele merece. Nós não podemos, nossa rotina, a gente tem que fazer tantas outras coisas e não dá tempo para isso. As pessoas sabem, eu sei, eu conheço, as pessoas falam, então é algo claro, é algo evidente, não é? As pessoas não têm tempo durante a semana e no domingo elas têm esse tempo. Então, por isso, o que é o maior obstáculo? É esse trabalho de todos os dias. Então, os trabalhos servis que nós fazemos para o sustento da nossa vida, para ganhar alguma coisa, para o nosso sustento material, isto aí deve cessar no domingo. Tá? E levar bastante a sério isto aqui. Tá? Quantos e quantos exemplos a gente tem de Deus castigando os homens por isto aqui? Por esta profanação dos dias santificados.
Então, é preciso evitar esses trabalhos do dia a dia, tá? No domingo e dias de festa. Isto é o que é proibido. E claro, isso não impede você, tá, de que se chama de trabalhos liberais, que é diferente dos trabalhos servis, que são esses trabalhos nossos, da nossa rotina. Trabalhos liberais é dedicar-se ao lazer, dedicar-se ao estudo, né, ao aprimoramento da alma, né, coisas dessa natureza, música, até mesmo atividades esportivas sem fins de ganho, certo? Para lazer, caminhadas, coisas assim, isso pode se fazer, desde que não seja um obstáculo para o que é o principal, que é o culto divino. Então, assim, é claro que vai ter culpa se a pessoa fica só brincando, né? Brincando aqui e ali e dissipando-se nessas coisas e não vai à missa. Obviamente não adianta que seja um trabalho não servil, ele não está trabalhando. Não, mas ele está fazendo o que está fazendo uma coisa que o impede de fazer o principal, que é o culto de Deus e a oração. Então, se a pessoa usa o domingo para isso, principalmente para isso, tem culpa. Tem culpa sim. Está bem? Isso não quer dizer que em certas circunstâncias, por motivos graves, a pessoa não pode ser dispensada. Né? E que tem certos trabalhinhos de todos os dias que se pode fazer, tá? Sem descumprir esse mandamento. Então, por exemplo, cozinhar, que é uma coisa de todos os dias, pode ser tido como um trabalho servil, mas é um trabalho servil que é necessário à vida. Não tem problema. Uma coisa que é uma emergência ou que é necessário para a ordem pública, como por exemplo policiais, bombeiros, às vezes até por uma questão de indústria de alimentos também, comércio como padarias, né, que as pessoas precisam comer todos os dias, ter pão fresco e coisas assim. Bem, nesses casos, né, há concessões, que é possível, mas sempre reduzido. E sempre, e isso deve ser assim, de tal modo que não impeça o principal. Tá bem? Isso tem que estar bem em vista, porque é um mandamento divino. Sempre quando houver dúvidas com relação a isso, consultar a autoridade eclesiástica, certo? Para esclarecer se é ou não, né, é necessário, se é um trabalho ser dispensado ou não. Tá bem? Existem várias circunstâncias em que se entende que, por um bem maior, né, a pessoa tenha que fazer algum trabalho. Mas cuidado para não ser laxista nessa matéria. Cuidado. A gente sempre deve aspirar para aquilo que é o melhor e aquilo que é o ideal. E o melhor é honrar a Deus no dia de domingo. Dedicá-lo totalmente a Deus, à oração e ao necessário descanso para retomar os trabalhos da semana que começa. Está bem? E aqui vamos, para encerrar, apenas falar de alguns exemplos que nós tiramos que são importantes salientar. Né? São Gregório de Tours, ele conta que uma senhora da sua diocese, ela tinha resolvido trabalhar no domingo. Né? Um trabalho desnecessário e resolveu fazer. Como se o domingo fosse um dia qualquer. Como se o dia dedicado a Deus fosse um dia qualquer. Fez assim. E a mão que ela usou para trabalhar foi consumida por um fogo ardente. Isso conta São Gregório de Tours. É o testemunho de um santo. Conta também um missionário que rapazes queriam ir pescar. Queriam ir pescar, trabalhar, né? Trabalho de pescador, fazer esse trabalho, essa atividade desnecessária em dia de festa. E o missionário exortou e aconselhou que não fossem, para que pudessem consagrar a Deus. E eles não escutaram. 2 horas depois, volta o missionário e a praia onde ficavam os pescadores tinha acontecido um incêndio que havia consumido as suas cabanas, as suas redes, seus materiais de trabalho e aquilo que tinham colhido, aquilo que tinham obtido com a sua pesca. Do que adiantou profanar o dia do Senhor? Não adiantou de nada. E é assim mesmo, nós perdemos tempo quando a gente acha que vai ganhar tempo dedicando-se a coisas profanas, quando devemos fazer coisas sagradas. Santificar
domingos e dias festivos. Também tem um caso que chama muito a atenção no Velho Testamento, que uma pessoa é achada empilhando gravetos, né, recolhendo, e então os israelitas vão até Moisés pedir que pena que deve se dar uma pessoa que profana o sábado. E Moisés, ele consulta o Senhor, e o Senhor diz que é o mesmo castigo de apedrejamento que foi infligido sobre o blasfemador. Então, aquele que profana um dia santo, comete o mesmo crime ou merece a mesma paga, a mesma punição, recebida por um blasfemador, alguém que ofende a Deus com a boca, com palavras más. Então, meus amigos, vamos procurar cumprir o terceiro mandamento, nos esforçar para guardar domingos e festas. Vamos evitar trabalhos desnecessários e vamos procurar deixar esse espaço na nossa agenda, que é necessário, para o culto divino e para a oração. Está bem? Então é isso, eu espero que esse material tenha sido útil para a sua edificação, que possa servir tanto para você poder fazer uma boa confissão, quanto para praticar na sua vida essa boa obra que é a santificação dos dias consagrados ao Senhor. Tá bem? Forte abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.